Aguapé, que na língua indígena significa caminho sobre as águas, pois recobre a superfície dos lagos e rios com suas folhas, formando uma espécie de tapete verde. Bem antes do surgimento do município, a região era lar dos indígenas da nação Cataguá, que, reza a lenda, podiam andar sobre os aguapés em busca da piracema, movimento migratório de peixes no sentido das nascentes dos rios, com fins de reprodução. Em 1759, com a chegada dos bandeirantes, pega aí tudo que você vai. Em 1759, com a chegada dos bandeirantes e sob a liderança de Lourenço Castanho, fidalgo europeu, os destemidos indígenas foram domados e afastados, e as fazendas se erguiam, onde mais tarde uma delas, através da fé de São Francisco de Assis, daria início à nossa cidade. Conta a história que anos mais tarde, por volta de 1820, em uma fazenda cuja essa propriedade era de capitão José Bernardes, fazendeiro de muita posse, e sua esposa, Dona Isméria Angélica da Pureza, católica fervorosa. Um terremoto começou a abalar a propriedade, sendo tão forte ao ponto de derrubar um tacho de sabão que uma escravizada mexia. Dona Isméria, assustada, com muita fé e confiança, ajoelhada, e pede a São Francisco de Assis pelo fim dos tremores, prometendo um pedaço de chão para a construção de uma capela em agradecimento. O pedido foi atendido e a promessa cumprida. Por volta de 1825, capitão José Bernardes doa uma propriedade, cumprindo a promessa de sua esposa. Também tendo contribuições de Felisberto Martins Arruda e Cândida Soares do Rosário, que também doaram parte de suas propriedades para o patrimônio da igreja, o qual teve sua documentação oficializada em 1839. E assim, foi aqui erguida a primeira capela a São Francisco de Assis, tendo a mão de obra realizada pelo escravizado Jerônimo Cambraia, o qual mais tarde ainda traria para Aguapé a rica tradição da congada. Mais tarde, em 29 de maio de 1856, pela Lei nº 774, o povoado passa a ser distrito de Dores da Boa Esperança, levando o nome de São Francisco do Rio Grande, também muito conhecido como São Francisco do Aguapé, referenciando seu padroeiro e a planta aquática. Ainda nesse dia, é criado a paróquia de São Francisco de Assis, que já crescia seu número de fiéis a cada dia, tendo muita fé em São Francisco de Assis, que para os guapeenses já era visto como seu protetor contra os tremores. No dia 7 de setembro de 1923, sob intervenção do senador Domiciano Augusto dos Passos Maias, o então governador de Minas Gerais, Raul Soares de Moro, assina a Lei 2.843, que desmembra o distrito de São Francisco de Aguapé do município de Dores da Boa Esperança, elevando-o também à categoria de município, recebendo já o nome de Guapé e tendo como primeiro prefeito Dr. Passos Maia, o mesmo que interviu para a emancipação dos municípios. Os anos se passavam, a cidade crescia, tudo seguia a mil maravilhas. Guapé era uma cidade bela e acolhedora, de arquitetura exuberante e próxima ao Rio Grande, com uma praça deslumbrante, muito florida e arborizada, uma igreja matriz majestosa que com sua grandiosidade encantava a todos que passavam por ali. Havia também escolas, mercearias, farmácias, um grande cinema, crianças alegres brincando nas ruas, jovens namorando na praça, e no entardecer, com os toques do sino, o dia encerrava com uma bela missa de domingo. Guapé era tudo que uma boa cidade tinha que ser. Para seus moradores, era um pedacinho do céu. Entretanto, mais tarde, tudo isso mudaria. Em fevereiro de 1957, as rádios
anunciavam a maior tristeza que um mineiro poderia ouvir. Pois tudo aquilo que eles amavam, que o seu empenho construía, desaparecia. É dada a largada, Furnas viria com tudo. Idealizada por Juscelino Kubitschek, a usina hidrelétrica de Furnas, que seria construída no Rio Grande com capacidade para armazenar 23 bilhões de metros cúbicos de água e gerar uma gigantesca quantidade de energia, traria mais progresso ao Brasil, acabando assim com a crise de energia. Mas para isso, 32 cidades nas proximidades do rio teriam que ser sacrificadas, dentre elas Guapé. Era um momento de angústia. Não demorou muito e os engenheiros de Furnas chegaram em Guapé, junto com as manchetes nos jornais de que em breve Guapé não passaria apenas de um retrato na parede. Montando 3 escritórios no município, os furneiros, como eram chamados pelo povo, iniciaram o seu trabalho em Guapé, desapropriando terras, demarcando o território, comprando as casas a forças e anunciando que a água viria, alcançando a altura do relógio da igreja matriz. Muitos moradores desacreditaram, pois para eles era impossível uma água subir a tal nível, e por amor às suas moradas, recusavam a todo custo deixá-las. Assim, naquela cidade calma, se iniciava o conflito entre Furnas e o povo. No dia 9 de janeiro de 1963, em uma noite serena, onde o único som que se ouvia era o canto calmo dos sapos e dos grilos, o relógio bate meia-noite. Neste exato momento, Furnas fecha as comportas, bloqueando a saída da água do rio, iniciando a primeira etapa da inundação. Na manhã seguinte, ouvem-se gritos de um morador. As águas vinham! O povo se reuniu nas fachadas de sua residência para conversarem e se lamentarem sobre. Enquanto isso, as águas subiam sem piedade, bloqueando caminhos, inundando grandes plantações e muitas casas. 10 dias depois, a represa já atingira o alicerce do prédio do correio, que ficava a 100 metros da igreja matriz, se interrompendo ali por um bom tempo, dando oportunidade e esperança àqueles que ainda viviam um pouco acima. Após esse intervalo, se inicia a segunda etapa da inundação, agora em direção ao formoso centro da cidade. Tudo parecia mais um dilúvio. A água vinha com tudo, junto com a dor, sofrimento e tristeza dos moradores, que na pressa já começavam a demolir suas casas. Em poucos dias, aquela tão maravilhosa cidade, cheia de história, já havia se tornado um tenebroso cenário de guerra, com água invadindo tudo, pessoas desamparadas se abrigando na escola e clube, ruas cobertas de escombros, utensílios domésticos espalhados, crianças chorando entre as ruínas, pai e mãe inconformados. Centenas de pessoas carregando malas sem ter para onde ir, pois a indenização paga na época por Furnas aos guapenses era mínima e injusta. Para muitos, não era o suficiente para um bom recomeço. Em meio a tanta destruição, a torre da igreja matriz, ainda de pé, trazia uma luz de fé e esperança para aquele povo que se agonizava. Em alguns meses, 206 quilômetros do município de Guapé havia desaparecido, dando lugar a um grande mar azul. Metade de seus habitantes mudaram para outras cidades, a fim de refazer a vida. E assim, a história dividia-se em duas partes, antes e depois das águas de Furnas. Ergueu uma nova cidade no alto do morro, ligada às áreas que sobrou da antiga, porém na época bem inferior em relação à velha Guapé. E para essa nova localização, mudaram a população que aqui ainda ficaram. Com o passar dos anos, com o grande empenho do próprio povo guapeense, que se ousaram a ser mais fortes do que a dor da perda, souberam reunir forças para ressurgir acima das águas. Uma cidade tão bela quanto a antiga. Rapidamente,
o lago que um dia foi visível como um flagelo dos mineiros, passou a ser visto como uma fonte de beleza e turismo, trazendo vários benefícios para o município. Hoje, Guapé é uma cidade encantadora que se desenvolveu cada vez mais, sendo cercada pela imensidão azul do mar de Minas, agradecida por uma paisagem incomparável e rica em cultura, história, beleza e fé, sendo também cidade palco das mais belas festas culturais de Minas Gerais, tais como o Congado, o Carnaval, o Moçambique, a Capoeira, dentre outros, além das pousadas e hotéis grandiosos com vistas para o lago, que oferecem a melhor hospitalidade que o turista pode desejar. Guapé é uma joia valiosa do tesouro. Minas, uma cidade Guapé é uma joia valiosa do tesouro Minas. Uma cidade exemplo de resistência que, como o seu povo seguiu, segue e seguirá firme sem se afundar, honrando com orgulho o lema de sua bandeira, que cada guapeense carrega no peito, o lema Flutux Mergitur, que traduzido do latim significa flutuar, não afundar. Matéria de José Eduardo Martins.